Alô, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez numa quarta de restauração e é sempre muito bom estar na casa do Senhor, né? E eu desejo a vocês que nos ouve esta noite, que Deus já possa ir esquentando as baterias de vocês. Qual é essa bateria? É o nosso coração, né? Que nós possamos já ir abrindo os nossos corações para que possamos receber a boa semente de Deus. E o agricultor, ele pode ter uma boa semente, ele pode ter um bom adubo, mas se ele não tiver conhecimento da terra, se ele não tiver conhecimento da terra, a terra para ser fértil, ela precisa de algumas vitaminas, que é o calcário, potássio, cálcio, e a chamada que eles chamam uma cama de frango. Porque se ele não tiver, esse solo não tiver fértil, a boa semente e o bom adubo não irão germinar. E conosco também não é diferente. Nós temos a melhor de todas as sementes, que é a palavra de Deus. Mas se o nosso coração não estiver aberto para receber esta boa semente, nós não iremos dar fruto. E muitas vezes, uma das vitaminas que precisamos ter dentro do nosso coração é a falta de orgulho. Muitas vezes o orgulho nos impede de recebermos a boa semente de Deus e gerarmos, sabe, bons frutos através do Senhor. Amém? Então vamos abrir o nosso coração nesta noite, nos permitir do Senhor restaurar o nosso coração, para que não só hoje, mas todas as vezes que recebemos a palavra de Deus ou a lermos, possamos germinar, sabe, germinar essa boa semente do Senhor. E a palavra que o Senhor me deu para trazer esta noite para a igreja está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença e colocar a tua palavra diante do teu altar. Pai, sopra o vento do teu Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, Pai, para que tu venhas me usar nesta noite, Senhor, como um canal de bênção através do Senhor. Sopra, sopra o teu vento. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, já te louvando e te agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já apontava o Brasil como o país com pessoas mais ansiosas do mundo. E depois desse cenário ao qual nós estamos vivendo, essa ansiedade, ela cresceu ainda mais, ainda mais. E que é considerada hoje o mal do século, e que não escolhe idade e nem etnia. Mas quem nunca ficou ansioso diante de um quadro de enfermidade, diante de um desemprego, diante de uma crise familiar, diante da violência a qual nós estamos assistindo aí fora?
ou até diante do novo, ao qual nós estamos vivendo um novo todos os dias. Quem nunca se sentiu ansioso? Acho que todos nós. Nós não somos super-heróis, né? E no original, no original grego, para a palavra ansiedade, usa-se o termo merinã, que significa preocupar-se ansiosamente, que a ponto de alterar as funções orgânicas e psicológicas. E por mais que nós conhecemos e somos praticantes da palavra de Deus, temos momentos de dúvidas e momentos de incertezas. E muitas dúvidas são geradas dentro do nosso coração, que acaba gerando uma ansiedade e, consequentemente, afetando as nossas emoções. Mas não podemos ser triunfalistas. Não podemos ser triunfalistas. Nós estamos vivendo dias de aflições aqui na Terra. E de lutas, de choro, de perdas, a palavra de Deus sendo cumprida. E embora quase tudo está voltando ao normal, mas nós permanecemos ainda dentro de uma pandemia e que isto continua gerando a ansiedade. E a ansiedade é algo tão sério que Jesus dedicou parte do Sermão do Monte para falar sobre ansiedade. E ele deixa claro que a falta de confiança em Deus, ele deixa claro que é a falta de confiança em Deus. E aqui ele não está falando da ansiedade que tem a ver com uma patologia, com um transtorno orgânico e que precisa de acompanhamento médico. Não, o Senhor Jesus não está falando isso. Aqui Jesus está falando da dúvida, que é o resultado da falta de fé. E a falta de confiança e do cuidado de Deus para conosco. É essa ansiedade a qual o Senhor está falando aqui com os discípulos e que fala também conosco, que somos também os seus discípulos também. Jesus estava num ambiente onde os discípulos já conheciam muito bem. Ele estava entre as aves, ele estava entre a natureza, e ali ele começou a discipular para os seus discípulos, ministrando para eles acerca da ansiedade. E em suas vidas, porque eles estavam ansiosos, porque tanta ansiedade, porque tanta preocupação. Calma, ele estava falando, calma, o Pai tem o controle de suas vidas. Tudo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. Nada irá resolver essa ansiedade de vocês. Vocês precisam combinar a prudência, a antecipação e a serenidade em suas vidas. E quantas pessoas sofrem por antecipação, por coisas que nem aconteceram e nem sabem se vão acontecer, e já estão sofrendo por essa antecipação. E como Jesus também diz aqui, que nem um côvado nós podemos aumentar em nossas vidas. Um côvado significa meio centímetro, que é nada, nós não podemos nada. Tudo está nas mãos do Pai. E em João 16:33, ele nos diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus afirma aqui com veracidade: eu venci o mundo, eu venci esse sistema, venci tudo. Então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Nós somos desafiados todos os dias na nossa caminhada. Todos os dias somos desafiados. E esquecemos quem é o Pai. Quem é o Pai que está cuidando de nós? Nós esquecemos, deixamos a ansiedade entrar e a ansiedade falar mais alto do que o Pai. E Jesus, ele está falando aqui das necessidades básicas para não nos preocuparmos com o que haveremos de vestir, com o que haveremos de comer. E Deus nos deu a vida, podemos confiar que nos dará todas as coisas as quais necessitamos para o nosso sustento. Não devemos nos preocupar, porque o Pai
cuida de nós. Amém? E isso não quer dizer que Jesus também está nos isentando das nossas responsabilidades. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Nós temos que ser conscientes das nossas responsabilidades, sem sermos oprimidos pela ansiedade. A ansiedade, ela tem hoje oprimido muitos cristãos. Muitos cristãos se sentem oprimidos pela ansiedade, estão deixando a ansiedade falar mais alto do que o Pai. E nós não podemos deixar essa ansiedade nos consumir. Nós precisamos olhar para o Pai. Amém? E a ansiedade, ela não resolve absolutamente nada. Muito pelo contrário, a ansiedade, ela anda na contramão da nossa fé. Ela está sempre na contramão da nossa fé e nos faz sair da presença de Deus. Ela nos rouba da presença de Deus. E aprendemos aqui algumas verdades no reino de Deus. E eu gostaria, dentro desta passagem, de fazer 3 observações. A primeira delas é quando buscamos o Senhor e o colocamos em primeiro lugar, passamos a conhecê-lo mais. E vamos o quê? Nos tornando cada vez mais íntimos do Pai. E isso irá gerar em nós uma confiança que Ele está a cuidar de nós. E você que nos assiste esta noite, pode perguntar, Salete, como que eu faço para eu ter intimidade com o Pai? É simples, a oração. A oração é que irá te levar a uma intimidade maior para com o Pai. É por isso que a oração ela é muito importante em nossas vidas. É por isso a necessidade de não pararmos de orar. Nós temos que estar orando para buscar cada vez mais essa intimidade para com o Pai. Amém? E olha aqui o que Davi nos diz no Salmo 34, do versículo 8 e 9. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Davi, ele via a mão do Senhor em tudo. Ele sabia quem era o Pai, que o guardava e o sustentava. Ele colocava a sua confiança totalmente no Pai, pois sabia que ele não iria abandoná-lo. Ele tinha essa convicção que o Senhor era o seu provedor. E nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, que nós temos um Pai provedor, supridor de cada uma das nossas necessidades. Amém? E os que o buscam ao Senhor e nele confiam, bem nenhum lhes falta. O Pai conhece a necessidade de cada um de nós. Ele conhece. Por isso que precisamos buscá-lo e confiar nesse Pai tremendo, poderoso, maravilhoso. Nós precisamos já chegar mais ao Senhor, lançar fora toda a nossa ansiedade, para que nossas emoções não venham nos levar a escolhas erradas e nos apartarmos de sua presença. A ansiedade, ela acaba controlando as nossas emoções e fazendo com que nós venhamos sempre andar na contramão das coisas de Deus. Por isso, não podemos deixar com que ela venha nos dominar. Amém? E nós precisamos sim, satisfazermos o nosso apetite espiritual e crescer no Senhor, para que possamos ser fortalecidos através do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, precisamos buscar mais essa presença e nos enchermos mais desta presença do Espírito Santo de Deus. Quando as ondas se levantam, Jesus está no nosso barco. Ele está no nosso barco, mas sabe, nós esquecemos de olhar. Nós esquecemos de olhar para Jesus que está no nosso barco e passamos a olhar para as ondas que são maiores que as nossas forças. Mas nesta noite, Jesus nos chama para estarmos perto dele. E que não venhamos olhar para o tamanho das ondas, e sim para ele. Que não venhamos perder a esperança, mas que possamos esperançar
naquele que pode nos dar esperança, que é o Pai. Que é o Pai e mais ninguém. E mais ninguém. E que não vem, porque o Senhor nunca irá nos abandonar. Ele nunca irá nos abandonar. A segunda observação que eu faço aqui é que Jesus fala aos seus discípulos: não se preocupem, não se assustem, o Pai sabe de tudo. Por que vocês estão assustados? Vocês não deveriam se assustar. O Pai conhece a cada um de vocês. O Pai conhece a cada um e sabe daquilo que vocês precisam. Esta preocupação não é para vocês que conhecem o Pai, e sim para os gentios que não sabem, não conhecem a Deus tal qual Ele é. Amém? Se Deus cuida das aves, dos lírios do campo, como não irá cuidar de nós e de nossos familiares? Ele jamais irá deixar de cuidar de cada um de nós. Jesus está nos dizendo: se as aves e os lírios do campo, que não trabalham, têm o cuidado do Pai, imagine vocês que foram criados para serem a imagem dele aqui, refletirem Deus aqui na terra. Nós precisamos ter essa consciência de quem é o Pai para nós. Nós não podemos esquecer de quem é o Pai para nós. O homem sempre teve e sempre terá obrigação e responsabilidades quanto ao trabalho. 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 8, ele nos diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. O pardal, ele é considerado uma das aves que mais trabalha para comer. Mas ele não tem a mesma ansiedade, a mesma aflição que o homem tem. Por quê? Ele não vigia um futuro. Ele nem sequer pode ver, muito menos acumular bens para esse futuro como o homem. O homem, ele está sempre procurando acumular bens para o futuro. Os lírios do campo, eles vivem poucas horas, eles vivem um dia apenas. E depois, eles servem, na antiga Palestina, as mulheres tinham forno a barro. E quando elas tinham pressa desses fornos serem aquecidos com uma rapidez maior, elas usavam esses lírios secos para o fogo pegar com uma rapidez maior. E se Deus dá tanta beleza a um lírio que viverá poucas horas, com certeza, Ele não esquecerá de nós. Por isso, não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Amém? Jesus, ele fala: o Pai sabe daquilo ao qual você necessita nesse exato momento. Ele te pergunta hoje, você que está nos assistindo nesta noite, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade? Coloca para o Pai. Você pode falar: você não sabe a necessidade que eu estou passando. Realmente eu não sei, como você também não sabe a minha. Mas o Pai sabe da necessidade de cada um de nós. Se você hoje enfrenta uma enfermidade, ou algum parente seu está enfrentando uma enfermidade, nós temos Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você hoje perdeu um emprego e não sabe como irá fazer, como irá pagar suas contas, como você irá resolver a situação familiar da sua família, nós temos Jeová Jirê, que é o nosso Deus provedor. Se hoje você se encontra sem paz, a sua família não tem paz, busque Jeová Shalom. Ele vai derramar da paz que excede todo o entendimento humano. Se hoje você atravessa uma luta, a qual você está sozinho, e você precisa desta ajuda, e precisa também da vitória, nós temos Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Amém? Busque, coloque a sua necessidade para o Senhor. O Senhor tem prazer em nos ajudar. Muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes a própria ansiedade nos gera a dúvida, nos gera a incerteza e acabamos não colocando a nossa necessidade diante do Pai. Mas o Pai tem prazer de suprir a minha e a cada uma de vocês. Amém? Em Isaías 49:16, ele nos diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim.
O Senhor está nos dizendo: eu não irei abandoná-los, mesmo vocês sendo pecadores, eu jamais irei abandoná-los. Isso é tremendo, só isso já é motivo para nós descansarmos, porque o Pai não irá nos abandonar, amém? Em 1 Pedro 5,7, ele nos diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está nos dizendo aqui: ora, gente, joga fora essa ansiedade. Vocês estão lutando com uma coisa que não é de vocês. Por que essa ansiedade? Lança fora, jogue fora essa ansiedade. Sabe, porque Deus está cuidando de vocês. Precisamos apenas ter uma postura maior de fé. Precisamos ter mais essa postura de fé, para podermos descansar naquele que tudo pode e tem o prazer de nos ajudar, que é o Pai. A ansiedade, ela nos rouba a confiança em Deus e passamos a colocá-la em nós. E quando nós colocamos a confiança em nós, nós estamos o quê? Duvidando do caráter de Deus. Nós estamos duvidando desta palavra do Senhor. Será que é de Deus? Será que a palavra que está sendo liberada vem do Senhor? Será que o Senhor está falando essa palavra comigo? Passa a ter dúvidas. E Deus cuida de nós. Nós precisamos saber verdadeiramente em quem nós temos crido. E aprender a descansar em Deus. Que seu caráter, que está acima de qualquer suspeita, o caráter de Deus é imutável. É imutável. E nós não podemos nunca colocar o caráter de Deus à prova, porque é imutável. Amém? E quanto mais nos aproximamos de Deus, Ele irá nos mostrar a sua grandeza. E nós iremos ver o tamanho da sua glória. Mas, se estivermos longe da sua presença, Ele sempre irá nos parecer pequeno. Ele sempre irá parecer um Deus muito pequenininho. E Ele é grande. Ele é poderoso, Ele é o eu sou, Ele é tremendo, e é esse Deus o qual nós servimos, e é esse Deus que nós temos que buscar em nossas vidas, amém? E é Deus que preenche o nosso vazio, mais ninguém. Por isso não adianta buscarmos subterfúgios, porque os subterfúgios são passageiros, e eles vêm para nos deixar ainda cada vez mais vazios, mais desanimados, mais descrentes. Né? Somente Deus irá encher os nossos vazios, porque tudo irá passar nas nossas vidas. Só uma coisa não irá passar: o amor de Deus. O amor de Deus jamais passará nas nossas vidas. Amém? E a terceira observação que eu faço aqui é buscar primeiro o reino de Deus. Jesus está falando de valorizarmos aquilo que é eterno. E muitas vezes nós passamos a valorizar as coisas que são passageiras, as coisas que são efêmeras. Valorizamos mais um carro, mais uma roupa, mais uma joia, mais uma casa, e esquecemos de valorizar as coisas que são eternas. Para podermos valorizar o que é eterno, nós precisamos dar passos de fé e de obediência, coisa que muitas pessoas não querem dar. Nem passo de fé e muito menos de obediência. Porque quando nós vamos obedecer ao Senhor, muitas coisas nós vamos desagradar o mundo. E nós vamos andar automaticamente na contramão do mundo. E muita gente não quer andar na contramão do mundo. Ela quer continuar desfrutando das maravilhas que o mundo oferece. Não é que não podemos usá-las. Como Paulo nos diz, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. E nós, como servos do Senhor, precisamos saber aquilo que nos convém. Amém? E nós temos que ter uma convicção das coisas do alto que irá nos levar para a eternidade. Tudo aqui é passageiro. Nós precisamos galgar degraus para a eternidade e nós estamos esquecendo de galgar esses degraus para a eternidade. E assim, a ansiedade, ela não irá nos dominar. A partir do momento que nós buscarmos mais as coisas do reino e colocar o reino em primeiro lugar, a ansiedade não irá nos dominar. Amém? As tempestades, elas nos assustam muito, mas se Deus estiver no centro das nossas vidas,
iremos passar com segurança. Por quê? As tempestades, elas vêm, mas da mesma forma que elas vêm, elas também vão. Elas também vão, elas também vão. Então, se Deus estiver no centro da nossa vontade, nós vamos suportar os dias maus. Porque sabemos em quem temos crido e sabemos que o Pai é que está conosco e não irá nos abandonar. Amém? Como embaixadores de Cristo que somos, aqui na terra, nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus, para termos mais força, mais ânimo, mais vigor, até para podermos ajudar aqueles que não conhecem a Cristo, porque foi para isso que fomos chamados. Mas se nós não tivermos ânimo, não tivermos força, não vamos ter força nem para nós, muito menos para os outros. Então, nós precisamos buscar forças naquele que pode nos dar, que é o Pai. Amém? E Jesus nos diz para não nos preocuparmos com coisa alguma, só que nós estamos no mundo real, não no mundo ideal. E nós estamos aqui vivendo uma pandemia, mas vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus e viver debaixo da sua segurança e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque o amanhã, ele não nos pertence, somente ao Senhor. Então não adianta ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã, basta o mal de cada dia, basta o hoje. O amanhã é outro dia, ao qual o Senhor irá nos dar, e irá nos dar graça e nos abençoar para aquele dia de amanhã. Então, para que ansiedade? De nada irá adiantar. E só Ele que conhece o nosso coração e as nossas necessidades, e mais ninguém. Precisamos entregar ao Pai os pensamentos pessimistas, nossas imaginações quanto aos temores do amanhã, que vêm nos oprimir, para que Ele possa purificar o quê? A nossa mente, o nosso falar, para que possamos ter a mente renovadas através de Cristo. Nós precisamos entregar. Eu vejo hoje tantas pessoas que falam de Deus, mas são tão negativas, tão oprimidas, sabe, que tão ansiosas. Entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Deixa Cristo realmente reinar na sua vida, deixa Ele ser o seu Senhor, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida. Entregue a Ele. Não fique você aí oprimida com essa ansiedade que está te oprimindo. Entregue ao Senhor. Precisamos ter a mente renovada através de Cristo, para que possamos ver a vontade de Deus se realizando em nossas vidas. Porque se nós não tivermos essa mente renovada em Cristo, nós não conseguimos nem enxergar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Não conseguimos enxergar. E através do cuidado de Deus, os desafios e as tempestades que vêm para nos afrontar, nós vamos suportar. Nós vamos suportar. Porque não podemos ficar ansiosos e confiar em Deus ao mesmo tempo. Não podemos, não podemos. Ou ficamos ansiosos ou confiamos no Senhor. Por isso, vamos lançar a nossa ansiedade para o Senhor. Deixe Ele cuidar. E vamos crer naquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ebenezer, até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E com certeza Ele irá continuar cuidando de cada um. Amém? Vamos continuar cuidando desse zelo do Senhor, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós não, mas o Senhor tem para cada um de nós. E nesta noite, Ele quer derramar da graça dEle sobre a vida de cada um de vocês que nos assiste. Ele tem prazer em ajudá-los. Ele tem prazer. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer
Quero te pedir, Pai, a tua santa e bendita graça. Rega as nossas vidas, Pai, através do teu Espírito Santo de Deus. Arranca toda a ansiedade, toda a aflição da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. Que possamos viver debaixo, Pai amado, deste amor, deste zelo, deste cuidado do Pai. Ah, Senhor, que não venhamos esquecer quem é o Pai, que não venhamos esquecer, porque o Senhor está no nosso barco, e se o Senhor estiver no nosso barco, nós não iremos afundar, mas se olharmos para as ondas, com certeza iremos afundar, mas que venhamos olhar para o Pai, que venhamos olhar para o Pai, e que venhamos ser gratos, Pai, a cada dia mais, por este amor, por este zelo ao qual o Senhor tem pelas nossas vidas, pela nossa família. É o que nós te pedimos nesta noite, já te agradecendo em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu desejo a cada um de vocês uma semana muito abençoada. E não se esqueçam que a ansiedade não combina com fé no Pai. Entregue essa ansiedade e confie somente naquele que pode te ajudar, que é o Pai. Amém?